hoje aqui conversando com você sobre a idolatria. Algo que quando existe, isso entristece o coração do pai. Mas por quê, né? Por que o pai fica triste quando nós somos idólatras? Quando por que, né? Vocês estavam colocando, isso faz mal às pessoas. Como é que é isso? Por que a idolatria faz mal? Acho que no primeiro momento, Celeste, a gente tem que entender a questão do monoteísmo, né? Ok. Então, se há um só Deus, como a Bíblia fala, então ter um outro ídolo, assumir esse lugar de Deus, dá a esse que adora, a esse que idolatra, dá a ele uma base muito fraca. Se esse Deus, por exemplo, é um cantor, né? Embora ele não admita, né? Eu já falei sobre isso, e esse cantor, por algum motivo, o decepciona, então ele perde tudo na vida dele, né? Então há esse detalhe. Primeiro, que quando você deixa de adorar somente a Deus e passa, mesmo que inconsciente, a adorar um outro ídolo, seja estátua, seja uma pessoa, seja a televisão, seja o futebol, né? Você tem uma base muito fraca para a sua vida. Vivemos num mundo extremamente ansioso, né? Esses dias eu fiz um exercício, se era possível nós ficarmos 2 minutos sem pensar em nada, a não ser em Deus. E depois pedi o feedback das pessoas. 2 minutos apenas, coloquei o alarme, ok, queria ouvir vocês agora. E a dificuldade toda de se concentrar em alguma coisa. Então, a ansiedade, parte dela é gerada por não confiar em um Deus, como a Bíblia fala, o Deus Todo-Poderoso. Então, faz mal nesse aspecto, porque não se adora ao verdadeiro e único Deus, e ao mesmo tempo, esse ídolo que ocupa o lugar, é fraco, ele não vai ter toda a força e vai deixar a pessoa mais ansiosa do que está. Porque aí é o que o Jefferson falou, a questão política também. Se você tem pessoas ansiosas, pessoas se sentindo culpadas, elas acabam até aderindo àquele movimento ali, mas nunca são satisfeitas, né? A diferença com Deus, você é satisfeito plenamente nele. Mas o primeiro ponto de que faz mal a idolatria é adorar um Deus que não, um ídolo que não vai sustentar, que não vai resolver, e aí a queda é grande, a dor é grande, a decepção ela é muito grande, realmente. Até porque essa relação, né, Deus, Pai, o amor que Ele tem pela gente, a forma como Ele nos trata, é absolutamente diferenciada, né? Que nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum objeto é capaz de se igualar a isso, a forma como Ele vai responder às nossas questões, né? Às vezes com misericórdia, às vezes com graça, mas indo além, né? Olhando efetivamente as nossas necessidades e o fundo do nosso coração. Mas eu instrumentalizo esse Deus. É aí que está a grande questão. A pedra, o cantor, ele vai ser aquilo que eu quero que Deus seja. Essa é a grande questão. Verdade. A grande questão da idolatria é que você torna o objeto ou Deus, não importa se ela seja um objeto ou algum sentimento, alguma coisa, você dá voz ao Deus que você quer. Esse é o grande problema. Você cria um Deus à sua imagem e semelhança. É exatamente isso. Né? Exatamente. Não você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós praticamos a idolatria, nós criamos um outro Deus que vai nos servir da maneira que nós queremos. Perfeito. Né? Então Quais são as formas modernas de idolatria? Existem formas modernas de idolatria? Eu acho que a questão hoje, já foi falado do celular, da internet, mas para mim uma preocupação que eu tenho muito hoje com a idolatria é a idolatria de pessoas. E no meio evangélico, ultimamente, até com a mídia, o acesso hoje à mídia, né? Hoje, pela internet, até quem não tem dinheiro pode botar um programa ali. Uma adoração a líderes religiosos. Né? E nesse caso aí, uma extrema adoração até, né? Porque existem líderes que advogam aí, é só procurar na internet a gente vê, né? E há até conhecidos que são... ouvi de um que ele diz que as revelações que ele tinha, nem o apóstolo Paulo tinha, por exemplo. Então ele recebeu, né, ali de primeira mão de Deus. E com isso as pessoas
né, olham para si e acabam colocando aquela pessoa ali como uma divindade. Então, esses líderes religiosos, no meio evangélico tem muitos, em outros meios também, mas eles é uma forma hoje que eu vejo a idolatria muito moderna e difícil. Você vai dizer para esse seguidor, você está idolatrando esse homem aí. Não, que é isso? Eu adoro a Deus, né? Mas anda com a foto do cidadão na sua Bíblia, ou está lá bem grande, né? E tem em todos os lugares lá, porque ele tem uma idolatria muito grande, mas ele não admite, né? Então, penso que isso também é uma questão moderna. A adoração de pessoas, a idolatria de pessoas, e ainda mais dizendo que não é, mas no fundo é o mesmo sintoma, né? Idolatria da prosperidade. Uhum. A gente hoje vive a idolatria da prosperidade. As pessoas vão às igrejas procurando não ao Deus vivo, mas se tornarem pessoas prósperas, né? Você vê que eu conheço pessoas que inclusive dizem que vão atrás de um milagre, né, na igreja, só o milagre, quando o diálogo que ela tem que ter é com Deus, né? Então, eu acho que isso é um tipo de idolatria, quando você coloca o foco da sua fé em uma coisa que não é Deus. Seria a idolatria do dinheiro, né? Do dinheiro. A gente observa no Novo Testamento o Senhor Jesus não se opondo a estátuas, mas se opondo à avareza, que eles que eram apegados ao dinheiro. E o pastor aqui falou algo interessante, você ter uma admiração muito grande por um líder evangélico, um líder católico, um cantor. Os adolescentes gostam muito de admirar os cantores, e é uma linha muito tênue entre a admiração e a idolatria. As duas não são a mesma coisa. Você pode admirar uma pessoa, admirar aquele pastor que prega muito bem, que aconselha muito bem, mas de repente aquela admiração pode se tornar em você vê-lo como sendo a própria divindade ali manifesta sobre a face da terra. Tanto é que quando você entrava no templo de Apolo, lá na antiguidade, né, ainda tem hoje ainda escrito lá, lembra-te que és humano. Né? Ou seja, você nunca pode se esquecer da sua humanidade, né? E quando o ser humano se torna Deus, começam todos os problemas, né? A lembrança de que somos humanos, ela é fundamental, porque ela nos traz uma realidade de uma finitude, de um ser pecador, de um ser que erra, de um ser que não é Deus, né? Que efetivamente não é Deus. O que a Bíblia... voltando para aquele capítulo, aquele versículo que eu já falei. A Bíblia afirma, né, que os idólatras, eles não herdarão o reino dos céus. A idolatria é um pecadão mesmo. Um idólatra, uma pessoa que é idólatra, ela pode perder a salvação, não entrar no reino dos céus, perde a salvação. Tem essa correlação ou eu estou errada? Eu acho que a questão de... Tem uma musiquinha, né, que a gente cantava quando era criança, né? Pecado, pecadinho, pecadão, né? Não há essa questão. A questão é muito clara. A salvação, ela é unicamente por Cristo Jesus. E se ele, né, você crendo nele, realmente confiando plenamente nele, você é salvo. É o que a Bíblia diz, né? Agora, a questão é, quando você é idólatra, você tem pode ter um outro salvador ali, ou até um outro senhor, né? Então, se ele é a porta, se ele é o caminho, mas você tem ali um outro senhor, fica ali a questão complicada. A gente fala muito, né, em história, né, a questão do monoteísmo e politeísmo, mas também tem o enoteísmo, onde você crê que há um Deus principal, mas reconhece que existem outros deuses. Ele está lá, eu respeito, ele está lá. Então, na verdade, as pessoas estão na igreja, estão cantando para Jesus, podem estar cantando hinos, lendo, evangelizando, mas, na verdade, eles não confiam em Jesus como seu Salvador. É aquela ilustração até de Lutero. Lutero, ele diz que o barco está ali, vai te levar ao céu. Você está aqui. O que você tem que fazer, então? Entrar no barco, confiar que ele vai levar. Só que muitos olham o barco, acreditam, mas não entram no barco. Não confia, não descansa. Então, a idolatria, ela impede que você chegue ao Salvador. Né? E porque você... E uma outra coisa importante, a idolatria também, ela tem um holofote, uma pirotecnia, muitas das vezes, imediata, que impressiona. Né?
Essa questão até que ele falou dos cantores, né? A galerinha jovem, né? Ah, vai, tem um show aí, eles pagam uma fortuna, né? Quer dizer, os pais pagam uma fortuna para ir a um show, que é um negócio fantástico, de luzes, cores, emoções, mas na verdade, então, acabou ali, acabou. Agora esperar o próximo daqui, né? E não há uma satisfação realmente. Então, um dos problemas da idolatria, que é um pecado, é que ela impede a pessoa de conhecer o Salvador. Porque ele pode projetar uma divindade ali, pode projetar um ídolo e ali ele não se achegar. Está próximo, mas não entrou no barco. A gente tem eventos históricos que marcam assim momentos em que a idolatria ela impactou a humanidade de uma maneira assim mais forte. Existem eventos históricos que a gente pudesse destacar? Nazismo. A figura do Führer, né, do Hitler, toda aquela montagem de estrutura com cenografia, com uniformes, e os jovens querendo se tornar nazistas, né, uma sociedade que estava passando por uma dificuldade muito grande, e aparece alguém que ocupa o lugar de Deus, né? E eu acho que é um momento forte da história onde a idolatria está presente. E ali tendo domínio, né, sobre a vida das pessoas, dizendo o que fazer ou o que deixar de fazer. Alexandre, você estava, na sua explanação, você em alguns momentos falou na questão da idolatria e na questão da adoração. São sinônimos? Muito boa pergunta, porque a idolatria, ela é o culto a um ídolo, né? Até tem as palavras que a gente usa, até foi no último concílio de Niceia, que foi até, o pessoal, foi o concílio que foi antes da divisão da igreja ocidental e da igreja oriental. E nesse concílio se discutiu a questão até dos ícones, né? E a galerinha jovem sabe que é ícone hoje, ficar do computador, né? Que são janelas. Então a discussão para que eu me conecte com Deus, eu posso me utilizar de algumas janelas, de alguns ícones. Então, por exemplo, né? Qual é a discussão? Às vezes você está aquela agitação sua toda, hoje, né? E aí você ouve uma música, né? Pode ser um clássico, ou uma música que fale ao teu coração. E aquela música te conecta até Deus. Então essa música se tornou um ícone. Ela se tornou então uma janela para que você saia daquela correria sua material, né? Ambiente, para se conectar com Deus. Então lá nesse concílio ficou muito claro que a adoração, ela é única e exclusiva para Deus. Né? A adoração verdadeira, né? Que seria aí a questão da liturgia, do culto. E toda adoração que não fosse a Deus, ela seria então uma idolatria. Todo culto prestado. Então, a adoração você pode prestar só a Deus. Quando você usa os mesmos mecanismos de culto, de reverência, de submissão, até de entrega, né, de sacrifício também. Até sacrifício humano, estava debatendo antes, conversando, a questão dos sacrifícios humanos ainda hoje. As pessoas se matavam, né? No Império Romano as pessoas davam a vida, né? Vamos jogar aqui na pira, vou me queimar em honra ao imperador. Então, a adoração ela é a Deus. Agora, quando você presta um culto a algo ou alguém que não é, aí você cai na idolatria, né? Perfeito, uma linha tênue, né? Muito, e precisa ser entendido, uma linha bastante tênue, porque a gente está falando da mesma coisa, né? Assim, o mesmo ato, ele pode ser adoração ou idolatria, né? O mesmo ato, se ele é dirigido a Deus, ele é adoração, mas se de repente ele é dirigido não a Deus, mas a um outro ídolo, virou idolatria. Uau! Eu já preciso ir para o intervalo de novo e eu queria voltar para entender com vocês o seguinte, dentro até dessa dimensão. A fé, ela pode se tornar idolatria? Na dimensão do ser humano, né? Até do psicológico humano. A fé, ela pode se tornar idolatria? Logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais.